Já aconteceu com você subitamente ter um pensamento incomum e pensar: estranho. Isso não parece comigo. Tipo uma ideia negativa, uma vontade impulsiva, um julgamento que não combina com a pessoa que você tem tentado ser? Se sim, saiba que você não está sozinho. Isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Às vezes, esses pensamentos chegam silenciosamente, como se fossem sussurrados no fundo da nossa mente. E a gente até tenta ignorar, mas eles voltam e voltam de novo. E quanto mais você tenta ser alguém melhor, mais parece que esses pensamentos se multiplicam. Curioso, não é? Mas antes que você ache que a gente vai entrar em papo de possessão ou algo assim, fica tranquilo. A proposta desse vídeo não é te doutrinar ou dizer no que você deve acreditar. O que eu quero é te convidar a refletir e com leveza, sem medo e sem julgamentos. Talvez, só talvez, o que você pensa que é seu, não seja exatamente seu. Bem-vindo ao canal Jornada para Evoluir, onde a gente fala de espiritualidade com leveza, consciência e um toque de carinho. Hoje, vamos explorar essa possibilidade juntos. E pode confiar, vai ser uma conversa que vai te surpreender. Outro dia, conversando com uma conhecida que é testemunha de Jeová, ela me contou algo que me deixou pensativo. Estávamos falando sobre espiritualidade de forma bem aberta, e ela me disse: sabe, às vezes eu me sinto com pensamentos que não combinam com o que eu acredito. É como se fosse uma batalha silenciosa dentro da minha mente. Ela falou isso quase como quem pede desculpa, como se tivesse vergonha. E completou: eu oro, eu me esforço, eu sigo a doutrina, mas do nada me vêm ideias ruins, e às vezes até vontade de fazer o contrário do que aprendi como certo. Na hora, eu não disse nada. Só escutei. Porque o que ela estava relatando é mais comum do que parece, e não tem nada a ver com religião. Acontece com católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que não seguem nenhuma religião, e acontece com quem é do bem, mas vive se perguntando: por que eu pensei isso agora? O mais curioso é que ela não parecia possuída, nem nada de filme de terror. Ela estava lúcida, amorosa e genuinamente incomodada com aquilo. E é aí que essa história toca num ponto-chave do nosso vídeo. E se alguns pensamentos que surgem em nós forem, na verdade, influências externas? Não no sentido de drama espiritual, mas como uma interferência, como um sinal de rádio invadindo uma frequência que não é dele. Essa conversa foi um sinal para mim, e talvez seja para você também. Indo direto ao ponto, obsessão espiritual não é coisa de filme de terror. Não tem cabeça girando, nem voz grossa do além. A obsessão espiritual, na prática, é quando uma consciência, que pode ser desencarnada ou até viva, influencia os seus pensamentos, emoções ou comportamentos de maneira sutil. Sabe aquela ideia estranha que chega do nada? Pode ser isso. Pensa assim: você é como um aparelho de rádio. O seu canal principal é a sua consciência, sua mente. Mas, se a sintonia não estiver clara, outras frequências podem invadir. Às vezes, você está tão cansado, ansioso ou emocionalmente abalado, que sua antena espiritual enfraquece, e aí qualquer pensamento externo pode entrar, como se fosse seu. Outra metáfora boa é o Wi-Fi mental. Se você deixar o Wi-Fi aberto, qualquer um pode se conectar, né? Agora, se tem senha forte e antivírus, a história muda. Com a mente é igual, se você tá com pensamentos pesados, culpa, raiva, medo, e você abre a porta para influências externas. Às vezes, nem percebe. E não precisa ser uma entidade do mal. Pode ser só um espírito confuso, alguém que está vibrando no medo, na mágoa, e que ressoa com o que você está sentindo. A obsessão é menos sobre possessão e mais sobre sintonia. É como deixar um aplicativo rodando em segundo plano que consome sua bateria. Você nem vê, mas ele está ali, drenando sua energia, sabotando seus planos, gerando ansiedade e dúvidas sem motivo. E sabe o que é pior? A gente se acostuma com isso. Acha que é normal viver cansado, desmotivado, com pensamentos que nos derrubam. E nem sempre é só psicológico. Às vezes,
tem energia envolvida. E é por isso que aprender sobre isso, e com calma, sem fanatismo, pode ser libertador. Deixa eu te contar o caso da Juliana, e nome fictício, mas a história é real. Juliana é daquelas pessoas que vivem tentando melhorar. Leu livros de autoajuda, fez terapia, participou de retiros espirituais, e até tentou mudar de cidade achando que o problema era o lugar. Mas, não importa o quanto ela se esforçasse, sempre acabava voltando para os mesmos buracos, relacionamentos abusivos, crises financeiras e aquela tristeza que aparece do nada. Ela dizia, parece que tem algo me puxando de volta, mesmo quando tudo está indo bem. E aí vem o ponto, será que é só azar? Ou será que tem algo mais aí? Esses padrões repetitivos, muitas vezes, têm raízes emocionais, em traumas, crenças limitantes, mas também podem ter conexões espirituais. Pode ser que alguém ou algo esteja influenciando suas decisões, seus impulsos, seus medos. E o pior, isso acontece de forma tão natural, que a gente jura que é só parte da nossa personalidade. É como se fosse um roteiro invisível sendo seguido sem perceber. Juliana, quando começou a entender isso, não ficou com medo. Pelo contrário, se sentiu aliviada. Porque finalmente fez sentido. Não era só ela. Não era fraqueza. Era influência. E quando a gente enxerga isso com clareza e compaixão, tudo começa a mudar. Pode parecer surpreendente, mas esse tema da influência espiritual aparece diversas vezes na Bíblia. Não com esse nome moderno, claro, e mais com histórias que revelam claramente esse tipo de interferência. Quer ver um exemplo forte? Judas Iscariotes. Em João 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus? Observe essa frase, posto no coração. Não foi Judas que pensou sozinho. Algo foi sugerido, plantado ali. Outro caso é o de Pedro. Em certo momento, ele tenta convencer Jesus a evitar o sofrimento da cruz, e Jesus responde com firmeza, para trás de mim, Satanás. Isso mostra como até alguém próximo, mesmo com boas intenções, pode ser canal de uma influência negativa naquele momento. E Paulo, em suas cartas, fala o tempo todo sobre luta espiritual, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, forças invisíveis. Quando a gente olha por esse ângulo, percebe que o cristianismo sempre reconheceu que existem influências espirituais tentando desviar as pessoas do bem. E o que o Espiritismo faz é aprofundar essa explicação, trazendo uma linguagem mais didática, mostrando que esses espíritos podem ser pessoas comuns, ainda presas às suas dores, vícios e confusões. No fim das contas, essas duas visões se encontram mais do que muita gente imagina. A influência espiritual não é coisa de outra religião. É parte da vida espiritual, seja qual for a sua fé. E reconhecer isso pode te tornar mais forte, mais vigilante e mais livre. Primeira coisa importante, você não precisa ser médium, religioso, iniciado ou guru para se proteger dessas influências espirituais. A proteção começa com consciência, atenção e prática simples, que qualquer pessoa pode aplicar no dia a dia. Vamos começar com o básico? Bons pensamentos. Parece pouco, mas não é. Quando você cultiva gratidão, perdão, generosidade e fé, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, você sai da sintonia daqueles pensamentos pesados. Lembra da metáfora do Wi-Fi? Pois é, pensamentos elevados criam uma senha forte contra interferência espiritual. A oração também é uma ferramenta poderosa. E não precisa ser algo longo ou formal. Pode ser um papo sincero com Deus, com seus mentores, com o universo e o que fizer sentido para você. O que importa é a intenção verdadeira, vinda do coração. Outra prática que ajuda muito é a vigilância emocional. Observar seus sentimentos e não deixar que eles te dominem por completo. Tá com raiva? Com medo? Reconhece, respira fundo, e se pergunta, e isso é realmente meu? Só essa pergunta já pode cortar a conexão com o que não te pertence. Ah, e cuida do ambiente também.
Uma casa limpa, com boa energia, música suave, plantas, incensos ou evangelho no lar fazem diferença. Não porque espantam espíritos ruins como num filme, mas porque criam um clima vibracional que dificulta qualquer sintonia negativa. E se mesmo assim você sentir que algo está estranho, busca ajuda. Pode ser uma prece em grupo, um passe espiritual, uma conversa com alguém de confiança. Não é sinal de fraqueza. É sabedoria. A verdade é que a gente se protege quando entende que influência espiritual existe, mas que você não é refém dela. Quando você se fortalece por dentro, começa a reconhecer o que não é seu e devolve, com amor e consciência, aquilo que não te pertence. Então, e se esse pensamento não for seu? Talvez agora, depois de tudo que conversamos, essa pergunta faça mais sentido. Porque, no fundo, cada um de nós sente quando algo dentro da mente não combina com quem a gente realmente é. Só que, por medo ou por falta de explicação, a gente ignora. Mas não precisa ser assim. A consciência é a chave. Quando você começa a se observar, a questionar, a elevar a sua vibração e cuidar da sua energia, as interferências perdem força. Você começa a perceber o que é seu e o que é do outro. E isso muda tudo. O convite de hoje é esse: olhe para dentro, escute seus pensamentos com carinho, e se pergunte com amor e coragem: isso é realmente meu? Às vezes, só essa pergunta já abre uma porta enorme de libertação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Ah, e tem um vídeo aqui no card que continua essa conversa com ainda mais reflexões para sua jornada espiritual. Dá uma olhada depois. A gente se vê no próximo. Até mais!